Podcast. Podcast Mão na área, podcast 132. Você achou que não tinha? O Corinthians jogou na quinta-feira. É o horário normal, é o dia em que normalmente gravamos o podcast, por isso este podcast especial, em horário especial, de maneira especial, mas o importante é termos o nosso podcast para o torcedor do Corinthians, para o ouvinte do podcast Mão, eu, Marco Belo, hoje Vitor Guedes, daqui a pouco estará participando conosco, com um pitaco sobre a partida, sobre o Luverdense, vitória tranquila do Timão 2-0 e também falando da partida contra a Ponte Preta neste final de semana. E comigo, direto do interior paulista, não. Hoje você está na capital. Hoje você está em São Paulo. Boa tarde, boa noite. Bom dia, Maércio Ramos. Excelente tarde, excelente noite, excelente dia. Marco Belo, quem nos ouve aqui no podcast Mão. Muito prazer, sempre uma alegria. Belo, estou na capital, sim, Zona Leste, mas é por hora, porque domingo... majestoso Moisés Lucarelli, a galera da Ponte, Belo, a galera da Ponte comprando tudo quanto é ingresso. A diretoria da Ponte fez uma promoção lá, ingresso baratinho. Vai ser um domingo muito especial. Você usou a palavra especial aí na abertura para falar desse podcast. Especial vai ser esse jogo para a Ponte também, para a torcida da Ponte. E especial o momento do Corinthians. Acho que o Corinthians está vivendo de novo um momento muito especial, diferente de outros com o Tite, de grandes conquistas, com grandes jogadores. Acho que é um momento muito legal para a gente poder falar aqui no podcast. Podcast 132, a gente vai falar desse jogo contra a Ponte. Aliás, antes da gente passar o pano na partida contra o Luverdense, né? O Luverdense Esporte Clube de Lucas do Rio Verde, partida em Cuiabá, jogão do Rodriguinho, jogão do Maicon, jogão do Romero. Já que você falou dessa partida contra a Ponte, você conhece bastante sobre a cidade de Campinas, Morcego. Eu vou perguntar para você algumas curiosidades. Primeiro, você já falou que o ingresso está baratinho, o estádio deverá estar lotado. É verdade que o Corinthians é o grande rival da Ponte Preta, que para a torcida da Ponte Preta ganhar do Corinthians é mais ou menos igual para a torcida do Santos ganhar do Corinthians, para a torcida do São Paulo. A Ponte Preta tem o Corinthians como grande rival, até quase equilibrando com o Guarani, Maércio. Belo, eu me arrisco a dizer que a rivalidade entre Ponte e Corinthians, ela se assemelha. E olha se não for maior até do que Ponte e Guarani, que é o grande derby da cidade de Campinas. Por conta do Guarani ter caído, sucumbido anos e anos e não consegue voltar a ser o que era. Então, e o Corinthians passou a ser esse grande rival da Ponte desde 1977. Essa rivalidade foi crescendo, crescendo, até porque, Marco Belo, amigos e apoiadores do podcast Mão, nessa edição número 132, a cidade de Campinas, ela tem lá, digamos lá, 40% de torcedores de Ponte. A torcida da Ponte é maior que a do Guarani. A torcida do Guarani vai ficar brava, mas não tem jeito, é maior assim. 30% de torcida do Guarani e 30%. É impressionante a força da torcida corintiana na cidade de Campinas e região. A gente teve já o jogo de Guarani e Corinthians no Brinco de Ouro, né, só para falar dessa força da torcida corintiana, com a torcida do Corinthians sendo maior do que a torcida do Guarani numa oportunidade. Teve um sábado trágico na cidade de Campinas, porque não houve um planejamento, ninguém aguardava tanta gente da torcida do Corinthians. E a torcida do Corinthians é muito grande, e essa rivalidade que você falou, ela é muito forte, se não for maior até do que Ponte e Guarani, Belo. E ultimamente o Corinthians tem decidido bastante contra a Ponte, né? Em 2012 teve aquela derrota no Campeonato Paulista, na fase de mata-mata, que acabou ajudando o Corinthians, né? Porque o Júlio César falhou, o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista, mas o Cássio entrou, foi titular e todo mundo sabe o fim do filme, né? O Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial, o Cássio tá aí até hoje, graças àquela derrota para a Ponte Preta. E recentemente o Corinthians passou pela Ponte Preta em uma fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Então é um confronto um pouco equilibrado. Eu lembro também daquela vitória do Corinthians em Campinas por 4-1, surpreendente, não lembro se foi em 2015 ou 2014, pelo Campeonato Paulista. Fala, Maércio. Você lembra quem jogou muito esse jogo aí? Dos 4-1? É. Quem?
Pato. Alexandre Pato, hein? Não, mas vamos pular. Pode continuar. Você não tira ele da cabeça, hein, Márcio Ramos? Aliás, essa semana eu tive que conviver com a sombra do Pato, porque o Corinthians jogou com o Luverdense em 2013, quem fez o gol contra o Luverdense foi o Pato, né? E todo mundo ficou lembrando. Cara, não quero falar desse cara, tá longe, que fique longe do Corinthians, que seja apagada a história do Pato no Corinthians, que esse cara não trouxe nada de bom pro clube, a não ser o Jadson. E não foi o Pato, né? Foi o Mano Menezes, uma esperteza da diretoria corintiana, do Roberto de Andrade, aí a gente tem que elogiar e acabou fazendo essa ótima troca pro Corinthians. Vamos passar um pouquinho pro jogo contra o Luverdense, Márcio Ramos. Para mim, o Rodriguinho disparado melhor em campo. Aqui o nosso estagiário do Twitter do Podcast Mão fez uma enquete. Deixa eu abrir aqui. @podcastmão. E ele fez uma enquete. Qual foi o melhor jogador? Quem foi o melhor jogador do Corinthians em campo na partida em Cuiabá? Foram até agora 617 votos. Rodriguinho, 49%, Gabriel, 33%, Maicon, 12% e Romero, 6%. Rodriguinho tá ganhando e é o meu voto. Você concorda com a galera, Maércio? Concordo e acho muito legal essa votação e a forma como o Podcast Mão tem aberto aí a possibilidade desses votos, da interação. Concordo, Rodriguinho para mim melhor em campo. Eu não nessa votação, né, se atualizou agora, o Rodriguinho, Gabriel, Romero, Maicon. Eu gosto do Pablo, Belo, eu gosto do Pablo. Claro que ontem ele nem teve que participar muito do jogo, etc e tal, mas esse cara é de uma segurança, a segurança que ele passou a dar à defesa corintiana. Então, assim, para mim o Rodriguinho foi o melhor mesmo, não se discute, né, por tudo, pelo gol, pela presença, pela forma como ele trabalhou no meio-campo, mas eu gosto do Pablo também. Não que ele tenha tido participação brilhante ontem, acho que o Arana foi bem, o Maicon, o Gabriel, mas gosto do Pablo também, colocaria nessa votação aí, Belo. Quando o zagueiro é bom, faz o outro jogar. O Pablo tá fazendo até o Balbuena jogar bem, né? O Balbuena que tava mal do ano passado, com um monte de cabeça de bagre do lado. O Pablo realmente é muito bom, você tem razão. Inclusive eu perguntei para ele nessa semana, Maércio, ele foi lá para a sala de entrevistas da entrevista coletiva, né, lá no CT Joaquim Grava, e depois da entrevista eu perguntei para ele se ele tinha o passe fixado, porque o Corinthians, você sabe, né, pegou por empréstimo o Pablo, ele não é do Corinthians, está emprestado junto ao Bordeaux da França. O Bordeaux pagou 25 milhões de reais na época pela contratação do Pablo. E eu fiquei até com medo de repente, a diretoria ter feito mais essa cagada de não fixar o passe do cara, né? Daí o Pablo joga pra caramba, o Bordeaux pede um absurdo e o Corinthians acaba perdendo. Mas ele falou que não. O passe já tá fixado, o valor... Passe não, né? A gente fala passe popularmente, são os direitos econômicos. Já tá fixado, então independentemente se o Pablo for uma bosta ou se o Pablo jogar pra cacete e acabar na seleção brasileira, no final do ano o valor vai ser o mesmo. Deve ser alto, não deve ser coisa baixa, porque como eu disse, o Bordeaux pagou 25 milhões de reais na contratação dele. Mas se ele virar titular, se conquistar a torcida, se continuar jogando o que tá jogando, vale a pena o Corinthians contratar o Pablo em definitivo no final do ano, né não, Maércio? Eu tô contigo e acho que não vai ter jeito, o Corinthians não vai escapar dessa, ele vai cair, já está caindo nas graças da torcida, totalmente ambientado. Acho que o Corinthians, no final do ano, ao final da temporada, no final do ano, vai ter que contratar o Pablo e acho que vai ser uma grande sacada da diretoria corintiana, principalmente por esse lado que você destacou aí de ter colocado, de ter fixado o valor dos direitos econômicos. E você me perguntou, logo no comecinho aí, você fez um só questionamento, você falou algumas curiosidades de Campinas, aí eu me alonguei aqui no negócio de Ponte Corinthians e aí você não perguntou mais nada. Mas uma das curiosidades é que o Pablo despertou, o Bordeaux teve interesse no Pablo pelo futebol que ele jogou na Ponte Preta, ele foi zagueiro da Ponte. Sim, sim. E com quem que ele dividia a zaga na Ponte, Maércio? Puxa vida, Belo, com o Renato que já foi do Corinthians. Me ajuda aí, Belo, não lembro com quem que ele jogava na Ponte, na zaga. O ouvinte ajuda a gente, com certeza, o ouvinte vai... Porque conversando com o meu irmão, assim que o Pablo foi ventilado, né, a negociação demorou um bocadinho, ele até me falou, é que eu esqueci aqui, ele falou, mas minha família toda é ponte pretana, e são apaixonados pela macaca. E meu irmão me falou, na época, zagueiro da Ponte, ele era o bom. Não sei quem se destacou,
mas ele era o bom. Puxa vida, qual foi? Não lembro, mas os nossos apoiadores e ouvintes. Estou vendo aqui Renato Santos, Anderson. O Renato eu sei, que o Anderson não. O Anderson é passagem rápida, aquele que jogou no Corinthians. O Renato foi bem lá. E Thiago Antônio. Ah, o Kleber, o Belo. Kleber, o Kleber que jogou no Corinthians. É, o Kleber, que hoje está no Santos. O Kleber foi o zagueiro ao lado do Pablo e o Corinthians contratou o Kleber, porque naquela oportunidade o Kleber estava bem. Mas o bom zagueiro da Ponte, pelo menos os ponte-pretanos falam, sempre foi o Pablo. E a Ponte que vendeu o Pablo pro Bordeaux por 24 milhões de reais, até a Ponte vende melhor que a diretoria do Corinthians. Ô, Maércio, a sua família é de Campinas, você conhece bastante a cidade, então eu falei que iria te perguntar algumas curiosidades. A curiosidade que todo mundo quer saber se é verdade o negócio da água de Campinas, de quem bebe a água de Campinas, sai andando meio esquisito. É verdade ou não é verdade, Maércio Ramos? Atirar por mim, não. Nem pelos meus 2 irmãos. Não, macho. Eu nem sei porque tem essa coisa de que Campinas tem muito gay, esse tipo de coisa. Eu sei o que você está querendo dizer. O negócio da água é isso aí mesmo. Essa história é verídica, fala-se muito mesmo. O problema é assim, o que a gente nota lá é que quando chega no dia de eleição, fica um lá, Belo. Como é que é? Não vamos parar com essa brincadeira aí, Belo. Hoje tem muita essa coisa aí do politicamente correto. A gente fala um negócio, o pessoal já pega pesado aí e tal. E o podcast tá bombando. O podcast Timão tá bombando, Belo. Vai por mim, Belo. O nosso querido Marcelo, da loja Poderoso Timão lá do Ipiranga, ele falou que colocou a última edição do podcast para tocar bem alto lá na loja dele, para os clientes da loja ouvirem o podcast. Enfim, um abração pro Marcelo, pro Fábio, pro Mário, para todo mundo lá da loja. Galera boa. Todo Poderoso Ipiranga. E ele falou que de repente saiu um palavrão no programa, a galera levou um susto. Mas tem dessas, né? A linguagem do podcast é uma linguagem um pouco diferente da linguagem tradicional de rádio e de televisão, né, Maestro? Fazer o quê? Mas a gente tenta se controlar ao máximo. Aliás, não, tanto é que eu falei gay e não falei viado, né? É verdade, você não falou bicha, não falou viado, não falou... Você nem falou a palavra cu. Nem citou a palavra cu, Maércio Ramos. Eu acho que você foi um gentleman. Vamos mudar de assunto. Não. Ô, Belo, vamos seguir, porque hoje é sexta-feira, eu já começo a ficar com vontade. Não com vontade não. O que isso, Maércio Ramos? Que isso? Olha, eu falo do negócio da água de Campinas, depois ele fala que é mentira. Mas enfim, vamos voltar a falar de futebol. Deixa quieto. O Vitor Guedes é tão chato, mas tão chato, Maércio Ramos, que o nosso estagiário colocou aqui no Twitter quem foi melhor, Rodriguinho, Gabriel, Romero e Maicon. A resposta de Vitor Guedes no Twitter foi o Arana. Pô, ele tem que discordar das 4 opções? É brincadeira, Maércio Ramos. Por isso que a Andrea Mantovani é apaixonada. Nós estamos aqui, eu gosto de vocês são ótimos, mas o Vitor Guedes é o melhor. É por essas coisas aí, ó. Tanto é que ele leva porrada pra caramba também. Ele é do contra. Rodriguinho joga bola pra caramba, faz a diferença. Eu gosto do Arana. Mas é o Vitão. A gente respeita pra caramba, porque esse é fera, é fora de série. Falando nisso, fala aí, Vitor Guedes. Chega mais, contribui com o podcast Timão 132, meu amigo. Olá, colegas de podcast Timão. Morcego, Marco Belo, ouvintes e, claro, os apoiadores do podcast Timão em especial, já que eles estão me ajudando a colocar e pagar o leitinho do Basílio. Haja leite, que um animal pequeno maloqueiro é um bezerro, são 818 litros por dia. Bom, queria destacar primeiro a boa vitória do Corinthians contra o Luverdense, né? O Corinthians fez o dobro do que costuma fazer, 2 gols. E isso tudo no primeiro tempo muito bom do Corinthians. Já dando desconto que o Luverdense é um time ridículo, fraco, e que o Corinthians jogou praticamente em casa, já que em Cuiabá só tinha corintiano, né? E o Luverdense não teve o fator casa que teria em Lucas de Rio Verde, como teve o Brusque em Brusque. Tirando isso, o Corinthians fez um bom primeiro tempo. Queria destacar 3 jogadores: Guilherme Arana, Rodriguinho e Maicon. Bom, o primeiro gol foi passe do Guilherme Arana. O Guilherme Arana já tinha dado um passe perfeito para o jogo contra o Santos. Deu outro passe na medida para o Rodriguinho. Eu falo passe porque assistência, vocês sabem, é froice de basqueteira, né? Essas coisas aí de gente moderninha, tipo o Rodrigo Vessone, que gosta de uma assistência. Foi um passe perfeito para o gol. O Rodriguinho só chegou fazendo. Rodriguinho que cresceu de produção depois de um começo de temporada mais ou menos instável. Voltou a jogar bem. Rodriguinho que tinha sido o melhor do time do ano passado. E para mim isso tem 2 fatores, né? Um é o Jadson, que entrou, ainda não entrou bem, mas o fato do Jadson estar na lateral do campo ali pelo lado direito, ele cria
uma nova oportunidade, uma nova opção, o que dilui a marcação e abre espaço, né, para o Rodriguinho jogar no meio. Rodriguinho e Maicon, esse é o terceiro destaque que eu queria fazer. Maicon, assim como Guilherme Arana e Rodriguinho, novamente muito bem. É meio ridículo o que o Corinthians tenha feito no passado, ter aberto mão do Maicon, que joga mais do que todos que estavam lá. E mais uma vez ele jogou bem. Foram os 3 maiores jogadores do Corinthians na partida. Maicon tem crescido muito de produção. Com o Guilherme Arana também tem jogado muito bem. E o Rodriguinho que tem mantido uma certa regularidade. O Corinthians fez o primeiro tempo, de novo, descontando que o adversário é muito fraco. Fez um ótimo primeiro tempo. Aí no segundo tempo, gente, não precisava nem ter futebol, né? Porque ninguém queria nada com nada. O Luverdense não criou nada, até porque a defesa do Corinthians nunca deixa ninguém criar nada. E como o Corinthians já tinha feito 2 gols, falou, chega, já é mais do que o dobro que a gente faz, ficou fazendo nada. Sabia que o 2-0 era mais do que o suficiente para a volta. E se manteve ali, foi um segundo tempo arrastado, chato, sem graça. Mas enfim, o Corinthians está classificado. Afinal, Itaquera não é Paris. Pablo e Balbuena não são Thiago Silva e Marquinhos. E a chance do Luverdense em Itaquera é nenhuma. É a mesma do Rick Martin pegar todas as boletes, chacretes e paniquetes, como eu escrevi na coluna Caneladas do Vitão. Aproveito já para projetar o jogo de domingo, aí vai ser complicado, hein? Contra a Ponte Preta no Majestoso, no Moisés Lucarelli. Sempre é um adversário complicado para onde jogar lá. E o Corinthians vem numa sequência enorme de jogos com o time titular. O cara ele já deu a pista que não deve botar o titular. A Ponte Preta lidera o grupo do Santos, né? E apesar de atuações regulares, jogando em casa com o apoio de sua torcida, eu estou achando que o Corinthians nesse jogo vai tropeçar. Enfim, é um jogo que dificilmente o Corinthians ganha, pode até empatar, mas o meu palpite aqui vai dar Ponte Preta 1-0. Lembrando que palpite para os amigos, palpite não é torcida, as pessoas confundem, né? Meu palpite é que a Ponte Preta vai ganhar esse jogo de 1-0. Mas não ficarei nem um pouco triste se errar o palpite. E o curioso é que nesse jogo o Corinthians deve contar com a torcida do Santos, né? Santos de tanta pouca gente, né? Santos, por exemplo, do Padrinho do Basílio, não estou lembrando de mais ninguém. Mas enfim, estou brincando com meus amigos santistas, mas o Santos, que joga com o São Bernardo, depende do Corinthians aí, numa vitória contra o Ponte Preta, para voltar a tentar a zona de classificação. O Corinthians não tem nada a ver com isso, está pensando na sua, em descansar o seu elenco, e na semana que vem tem a volta da Copa do Brasil, vai classificar. Já está classificado no Paulista com a melhor campanha. Enfim, o Corinthians tem feito um bom trabalho. Parabéns ao Fábio Carilli, equipe, comissão técnica, né? Não dá para exigir mais nessa altura. Eu já venho falar desde o começo que o Corinthians tem uma obrigação esse ano. Essas 3 fases da Copa do Brasil são ridículas, tinha obrigação de passar. Já passou, teve um trabalho absurdo contra o Brusque, desnecessário, mas passou. E no Paulistão, o que vale na primeira fase são os clássicos, porque vai classificar. E nos clássicos, o Corinthians fez 2 e ganhou os 2. Está de parabéns, então, por isso. Agora é levar em banho de Maria aí até a fase final aí da Copa do Brasil, quando tiver os 16 times entre os grandes da Libertadores, e esperar o mata-mata do Paulistão. O Corinthians deve pegar nas quartas de final ou São Bernardo, ou Ituano, não importa quem vier, o Corinthians tem que ganhar o jogo. E aí, é tradicional, parar com essa porra de perder mata-mata em Itaquera e ganhar, quem sabe assim voltar a brigar pelo caneco do Campeonato Paulista, tá certo? Continue com meus amigos do Podcast Mão. Essa vez eu peço desculpas aos ouvintes, não pude participar ao vivo para cornetar Morcegão, Belo, não sei se o Vécio e o Teleco estão no programa, porque eu estou aqui na Pátria Educadora lecionando aos meus alunos, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. É tudo nosso, nós aqui no Podcast Mão. Vai, Corinthians! Vitor Guedes falando da partida contra o Luverdense, do jogo contra a Ponte Preta. O Timão bem na fita no Campeonato Paulista, deve poupar alguns atletas. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu queria só dar um toque na galera que ainda não está sabendo. O podcast Timão agora pode ser apoiado por você, ouvinte do podcast, você que gosta da gente, você que curte os programas e quer que a gente continue com esse projeto, que a gente continue fazendo o programa 2 vezes por semana, sempre de forma, claro, descontraída, mas passando as informações do Corinthians para você. E o legal do podcast é isso, né, Maércio? Em vez de você ouvir um programa de 2, 3 horas, às vezes, na televisão, no rádio, para ouvir 1 minutinho do Corinthians, aqui você ouve 50 minutos, 1 hora, só de Esporte Clube Corinthians Paulista. E pode ouvir no carro, pode ouvir no celular, no computador, onde você tiver. Isso que é legal desse projeto do Podcast Mão. Se você gostar da gente, entra lá no site apoia.se, apoia-se. Olha como eu tô bom de propaganda falando o site errado. apoia.se/podcastmão. apoia.se de apoia-se
podcastmão. Ou então, um outro jeito é você clicar no link que está no Twitter, @podcastmão. Tem um link ali que você cai direto na página do Podcastmão dentro do Apoia-se. Dentro desse site, você vai ter 4 planos para você ajudar a gente. De R$5, de R$9, de R$14 e de R$19. Qualquer plano você está ajudando a gente, qualquer plano será muito bem-vindo. Você vai ter acesso ao mural exclusivo de apoiadores da página do Apoia-se. Você vai ter acesso ao nosso grupo do Facebook, que está bombando. Vessone colocou uma foto outro dia lá no grupo do Facebook, que fez sucesso, a galera gostou. Inclusive no grupo do Facebook estamos discutindo sobre o novo logo do Podcast Mão. É a galera que está no grupo do Facebook que vai ajudar a escolher o novo logo do Podcast Mão. Então você apoiando 5, 9, 14 ou R$19, você já tem acesso ao grupo do Facebook e a página exclusiva lá do Apoia-se. Com R$9, você está dentro dos sorteios dos produtos oficiais do Corinthians. Com R$14, você está dentro, além de tudo isso, dentro dos sorteios da camisa oficial ou das camisas oficiais do Corinthians. E com R$19, você participará do programa com a gente. Vem surpresa por aí, o Maércio está preparando surpresa, a gente está preparando surpresa, vamos fazer programas especiais e você do plano de R$19, que é o plano mundial, vai participar conosco do Podcast Mão. Então, plano paulista, R$5, plano brasileiro, R$9, plano Libertadores, R$14 e plano mundial, R$19, lá no apoia-se, apoia.se/podcastmão, apoia.se/podcastmão. Vamos falar desse jogo com a Ponte Preta, Maércio Ramos. O Fábio Carilli já adiantou que vai poupar jogadores. Eu vou arriscar alguns jogadores que ele não deve poupar. Inclusive escrevi no meu Twitter hoje. O Cássio, goleiro, é difícil poupar goleiro. O Balbuena, que eu acho que precisa jogar. O Guilherme Arana, que é moleque. O Maicon, que é moleque. O Jadson e o Jô, que precisam de ritmo de jogo. Apesar deles estarem desgastados, estarem entre os jogadores que têm sentido o ritmo de jogos, eles precisam de ritmo. Porque o Jadson não jogava faz tempo, o Jô não jogava faz tempo. Então, se eu sou o Fábio Carilli, eu coloco esses dois. Então, colocando esse time aí, desses jogadores que não devem ser poupados. Devem ser poupados, na minha opinião, o Fagner, o Pablo, que já jogou, é o único que jogou todos os jogos do Corinthians até hoje. O Gabriel está suspenso. Não, o Cássio deve jogar. Então, o Pablo e o Cássio foram os únicos que jogaram todas, não é isso? Isso, exato. O Cássio também, o Pablo de linha, tem razão. É. O Gabriel está suspenso, o Rodriguinho, para mim, não deve jogar, deve descansar, e o Romero também está entre os desgastados. O Corinthians teria 5 titulares e 6 reservas nesse jogo com a Ponte Preta, Maércio. Eu acho até, Belo, que o Romero, é um palpite, pode ser poupado também. Não sei se será ou não, mas você está colocando aí alguns jogadores que você entende que deverão ser poupados pelo Carilli, né? O Fagner está entre eles, o Balbuena eu acho que tem que jogar mesmo. O Balbuena, eu acho que tem uma cintura dura, acho que ele tem, quanto mais ele jogar, melhor para ele vai ser. O ano passado foi duro, esse ano já está mais legal. Mas o Romero também eu acho que pode ganhar um descansozinho aí para o Carilli dar uma oportunidade, sei lá, para o Casim jogar com o Jô, ou se o Léo Jabá ter oportunidade de jogar, mas acho que o Romero também pode entrar nessa onda aí dos poupados. Mas o Belo, o Corinthians está tão forte, assim, no que diz respeito ao elenco, né? Tirando aqueles que a gente já sabe que não deram certo o ano passado e estão perdendo cada vez mais espaço, como o Guilherme, o Marquinhos Gabriel, Marlone Marlone contra a Luverdense teve uma oportunidade de jogar um pouco. Mas esses caras daí, de repente, poderão ganhar uma oportunidade, um jeito de jogar aí, porque esse cara tem que mostrar, cara. Não é possível, a não ser que eles serão negociados, principalmente o Guilherme, né? Mas assim, como a coisa é do poupar, acho que o Romero deve ser poupado também, Belo. Eu acho também que o Romero vai ser poupado, acho que o Léo Jabá joga no lugar dele. A gente pode colocar aí, então, um provável Corinthians com Cássio, o Léo Príncipe na direita, o Balbuena e o Pedro Henrique na zaga, o Arana na esquerda. Daí... Olha que defesa, Belo. 3 caras da base. A base do Corinthians nesse ano tá com tudo, né? O Fábio Carilli poupa atleta, tem atleta bom da base no banco de reservas e vem mais aí, porque o Carlinhos está se recuperando da
da pubalgia, o Pedrinho vai entrando aos poucos, tem o Mantuan no meio de campo que pode ganhar chance, a base do Corinthians esse ano não tem o que falar. No lugar do Gabriel pode ser o Paulo Roberto, deve ser o Paulo Roberto, porque ele é o primeiro volante reserva, ou ele pode colocar o Felipe Bastos, de repente ali, eu acho difícil. Eu acho mais fácil ele colocar o Paulo Roberto. Daí o Maicon, eu falei que joga, né? O Rodriguinho não. No lugar do Rodriguinho, dá pra ser o Marcial no lugar do Rodriguinho? Eu não sei, o Marcial não foi pro banco no último jogo. O Jadson joga, né? Jadson deve jogar, na minha opinião. Não é nenhuma informação. Na minha opinião, o Jadson deve jogar. E aí eu acho que ele pode colocar o Felipe Bastos. Daí pode colocar o Felipe Bastos como segundo volante, pode ser. Ao lado do Maicon. Daí o Jadson na direita, o Léo Jabá na esquerda e o Jô no comando de ataque. Ou pode colocar o Casim nesse time também, tem muita opção, né? O Fábio Carilli, eu não falei do Giovanni Augusto, de repente ele pode colocar o Giovanni Augusto, tem ido para o banco de reservas ao lado do Maicon também, ou até de repente ele poupa o Jadson e coloca o Giovanni Augusto no lugar do Jadson também, porque são dois jogadores que conseguem fazer aquela função de quarto homem pela direita. São algumas opções do Fábio Carilli. A questão é, o time não vai ficar fraco contra a Ponte Preta mesmo com essas mudanças todas, né, Márcio? Não fica. E olha que esse time é totalmente diferente. E o ano passado a gente tinha que o Corinthians tinha um elenco bom pra caramba. Nossa, a Ponte fez o último jogo, Belo, eu tava lá. Foi 2-0 pra Ponte. O Corinthians chegou uma vez no ataque. Acho que você fez esse jogo também, não me lembro. Mas foi em Campinas, o último jogo, 2-0 pra Macaca, que jogou muita bola, mas muita bola. O Corinthians deu um chute no gol, que foi no finalzinho da partida. Esse time é totalmente diferente. E esse time reserva, esse que a gente está colocando como provável, que você colocou como provável, se entrar em campo, joga muito mais do que jogou o Corinthians do ano passado na cidade de Campinas, porque esse time tem vontade. Acho que se essa molecada jogar, não vai ser muito diferente. Essa molecada que eu falo, esse time que entrará contra a Ponte, não vai ser muito diferente do Corinthians que tem atuado no que diz respeito à qualidade e vontade de jogar bola. O Márcio Ramos, tem um companheiro querendo participar conosco aqui do programa, eu já falei dele, o Marcelo, lá da loja Todo Poderoso do Ipiranga. Show de bola. Porque ele é ouvinte do podcast Mão. Aliás, é uma loja muito legal, tive lá nessa semana, a loja Todo Poderoso do Ipiranga é uma loja em que você se sente em casa. Me lembrou, sabe o que? Eu vou fazer uma comparação, não quero que o ouvinte corintiano fique bravo comigo, mas ele vai entender. Aquelas lojas do Boca Juniors, do lado da Bomboneira, aquela loja que você entra na loja e parece que você está entrando no estádio, parece que você está entrando num museu do clube, que é diferente de algumas lojas de clube que você entra, parece que você vai comprar biquíni, você está comprando loja de roupa, sabe? Loja... outlet, né? Loja de shopping, né? Isso. Lá não é assim, lá tem a cara do Corinthians, assim, então é muito legal, eu convido todo mundo a conhecer, mas o Marcelo deixou um recado pra gente, com uma promoção, inclusive, especial pro pessoal do Podcast Mão. Fala aí, Marcelão. Aí, galera, aqui é o Marcelo, aqui da Poderoso Timão Ipiranga. Você aí que não conhece a nossa loja ainda, nós estamos aqui no Ipiranga, na rua Silva Bueno, 1747. Telefone 2501-5999, cara. Aqui é Corinthians, aqui é a loja da família corintiana. Pra você aí que tá escutando o programa agora aí, ó, você veio na nossa loja, falou que escutou o programa, camisa social do Corinthians, tá? São 3 modelos, camisa é sensacional. Você comprou uma camisa por R$ 189,90, que é o preço normal dela. Cara, você falou que escutou o programa, você ganha a segunda camisa. Meu, é só aqui na Poderoso Timão Ipiranga. Vem tomar um café com a gente. Todo corintiano é bem recebido. Até o cara que não é corintiano é bem recebido. Entendeu? Porque, cara, ele vai comprar um presente para presentear você, corintiano. Então vem pra nossa loja. Vem pra cá, nossa equipe aqui tá esperando. O Fábio, a Valéria. E vai Corinthians, Corinthians sempre. E vamos que vamos. Um abraço para todos aí. Olha só que legal, Maércio. Então quem for lá na loja Poderoso Timão do Ipiranga vai conseguir essa super promoção aí nos produtos que o Marcelo tem para vender. Convido todo mundo a conhecer essa loja no Ipiranga, a loja que é a cara do Corinthians no bairro, Márcio Ramos. Eu só reforço esse convite, até porque eu conheço o bairro do Ipiranga.
a loja e não vai se sentir como na Arena, vai se sentir como no Parque São Jorge, na Arena, no CT, tudo junto, porque é a cara do Corinthians. E para finalizar esse podcast especial de sexta-feira, de sábado, de domingo, por que não, Maércio Ramos? O seu palpite, Ponte Preta e Corinthians no domingo, 4 da tarde. Aliás, a Fiel já esgotou os 4.000 ingressos reservados a ela. Você falou que a torcida da Ponte deve ir também. Deve ser jogão de bola. Eu estarei lá pela Rádio Transamérica. Você estará lá também, Maércio? Mas na arquibancada. Opa, qual arquibancada? Já sabe, não? Pra galera te encontrar lá. É atrás do gol da linha de trem, onde vai ficar a torcida do Corinthians, com esses 4.000 ingressos já esgotados. Torcida do Corinthians em peso. Falei para você que a região de Campinas é tomada por corintianos. Onde que não é, né? Isso é um orgulho que eu carrego. Estarei no meio lá, no meio do bando de loucos, torcendo. A família de um lado lá, meus 2 irmãos e meu pai, no meio da torcida da Ponte, na macacada, que tem um grito, um dos gritos mais bonitos, um dos cantos mais bonitos de torcida é o da Ponte Preta, acho fantástico. E lá eu, assim, ovelha negra da família, mas com muito orgulho de carregar no peito esse distintivo do Corinthians lá no meio do bando de loucos, Belo. E você falou dos gritos da torcida da Ponte. Toda a torcida tem um grito contra a imprensa. Eu não sei por quê. A torcida da Ponte detesta a imprensa de São Paulo. Detesta, assim. Nossa, os caras ficam loucos. Sabe por que começou isso? E você também, né, Maércio? Porque, e principalmente quando eu vou lá, assim, né, não dá pra dizer que eu sou hiper bem tratado, né? É porque como eu tenho raízes lá, o pessoal pega um pouquinho mais leve, mas esse mais leve é até a página 3 lá. E quando a gente precisa falar, né? E quantas vezes eu não brinquei com a história do cavalo paraguaio? E é mesmo, né? Falta um título para a Ponte. Enquanto ela não conquistar esse título, não vai ter jeito. Até a torcida do Guarani, que está sempre descendo uma série, puxa, todo ano cai em alguma coisa, tira sarro com a torcida da Ponte com essa coisa do título. E por conta desse cavalo paraguaio aí, a torcida da Ponte detesta a gente, Marco Belo. Então, e você falou quando começou isso aí, você acabou não explicando. Quando começou esse negócio, Márcio? Do cavalo paraguaio? Não, o negócio da torcida da Ponte detestar a imprensa é por causa do negócio do cavalo paraguaio? Principalmente por causa do cavalo paraguaio. Belo, não sei, assim, data. Tanto é que eu falei para você que a rivalidade, se não for, olha, igual de Guarani e Ponte Preta lá, que são as duas equipes da cidade. Que é o derby lá, mas o Ponte e Corinthians é a mesma rivalidade, principalmente por conta dessa coisa que foi motivada pela imprensa, né? A Ponte sempre freguês do Corinthians, já foram 2 títulos disputados, né? De Paulista, 77, Ponte e Corinthians. 79. E aí não tem jeito, e sempre foi assim, sempre será. Então, mas eu tava falando, toda torcida tem um grito contra a imprensa, porque toda torcida tem um negócio contra o repórter, e tem torcedor que eu pessoalmente acho um bobão que paga ingresso, vai pro estádio, em vez de ficar olhando o jogo, ficar cuspindo no repórter, xingando, mas tudo bem, cada um na sua, né? A gente tá trabalhando e o torcedor tá lá, não digo que tem o direito de fazer isso, porque às vezes exagera, às vezes joga copo de xixi, às vezes... Mas quando canta, quando xinga, tá no direito de extravasar, torcedor quando vai pro estádio quer extravasar. E a torcida da Ponte Preta tem o grito que eu acho mais sensacional contra a imprensa. Quando a gente vai lá trabalhar, eu sempre ouço. Eu não sei de onde que surgiu esse grito, eu acho ridículo, mas é bom. Sabe aquele negócio que é tão ridículo, é tão imbecil, mas é bom? E a gente gosta. Eles ficam assim, imprensa paulistana, nunca viu uma chana. Imprensa paulistana, nunca viu uma chana. Cara, quando eles começam a cantar isso, eu olho pra trás e começo a dar risada, cara. Porque não sei da onde que os caras tiram esses gritos, Márcio. Que não tem nada a ver, né? Mas esse é o lado legal, é um folclore, né? Mas é horrível, é ridículo, né? A gente gosta. E quando os caras cantam isso, eu falo assim, vocês estão enganados. Sabem de nada, né? Sabem de nada. Cavalo paraguaio. Se você for ao estádio, ao Moisés Lucarelli, estiver no meio da torcida do Corinthians e ver um sujeito maluco fazendo poró-popó no meio da torcida, este sujeito é Maércio Ramos. Tire uma foto com ele e mande para o @podcastmão, que a gente vai tuitar a sua foto ao lado de Maércio Ramos. O Belo? Sim. Então vou fazer o seguinte, se você permitir. Você vai estar lá?
no instante lá, meia hora antes do jogo, lá, não sei como é que na hora não vai dar, porque da correria sua lá, apurando e informando e participando da transmissão da Transamérica. Mas vou tirar uma foto lá no meio, lá com a galera, fazer um videozinho pra gente colocar no podcast, irmão. Vamos, já que você vai estar na arquibancada e eu vou estar dentro do campo, você vai até o alambrado, vamos combinar já, no ar. Você vai até o alambrado, a gente tira eu dentro do campo, você do lado de fora, a gente junta a galera que estiver lá, uma galera da torcida do Corinthians e tira a foto de dentro para fora do campo. Pode ser, Márcio? Faremos isso, estarei lá e te chamo no alambrado lá uma meia hora antes do jogo, 40 minutos. Fechado. Ótimo, fechado. E palpite pro jogo, Morcegão? 2-0 Corinthians. Eu também acho que o Corinthians ganha. Vou chutar só para ser diferente de você. 1-0 Corinthians, mais uma vitória de 1-0, mais uma vitória do Timão. Valeu, Maércio Ramos. Este foi o podcast Timão 132 e a gente volta no próximo, Morcegão. Tô batendo asa! Tchau. Podcast.